E aí, pessoal, beleza? Hoje no vídeo vou estar falando sobre as minhas experiências fazendo o curso de japonês parte 2, né? Teve a primeira parte e agora vai ter a parte 2, que na qual eu vou falar tudo que os pontos positivos e os pontos negativos, né? Então espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando que eu vou estar falando o que o que eu passo, né? E o que eu passei, né? Durante esses meses que eu já estou fazendo curso. E aí vocês tiram as próprias conclusões, né? Se é boa ou não a experiência, né? Então, espero que gostem do vídeo de hoje. Bom, pessoal, hoje, como vocês viram, eu vou estar fazendo a parte 2, né, das minhas experiências com o japonês, que no caso seria no curso da Wizard. Lembrando, né, deixando bem claro, eu vou fazer os pontos positivos e negativos. E quero ressaltar que nos pontos negativos vai de cada um achar o que quer, tá? Eu vou falar o meu ponto de vista. Se você vai achar que eu tô me vitimizando, né? Porque nas minhas experiências com aula de japonês, com um japonês de verdade, eu tava me vitimizando. Nesse aí vai de cada um, né? Porque sim, tem gente que acha que eu tô me vitimizando, passando o que eu passo e falando o que acontece comigo, né? Mas enfim, então, deixando bem claro, né? Isso. E outro ponto é que se alguém da Wizard tá vendo, né? Sejam os meus colegas, né, de classe, ou até mesmo a Sensei, porque eu sei que eles estão aqui também, levem como ponto uma crítica positiva, não negativa, né? Aquela crítica que eu acho que tende a melhorar, né? Porque eu acho que não vou. Na verdade, a ideia não é ficar criticando, mas sim pegar os pontos que eu achei negativo nas aulas, né? Mas enfim, então eu vou começar com os pontos positivos e os pontos negativos. Eu vou começar falando dos pontos positivos agora. E bom, pessoal, os pontos, né, positivos, né, que eu achei da aula é que é um lugar muito legal, né, de se estar para quem tem condições, né? Porque acho que nem todo mundo pode pagar uma aula com um professor que talvez seja nativo, né? O lugar é bem aconchegante, né? Como vocês viram no meu vídeo, né? Que eu privei, que mais pra frente eu vou falar os motivos do que porque eu privei. Enfim, as aulas em si são até que boas, né? É uma dinâmica bem legal. Tipo, a Sensei, ela lê com você, né? A primeira apostila, que é a apostila da aula, né? Da aula do dia. E depois tem outra apostila que você faz as lições, né? Mas vou falar da apostila 1, que é a apostila da lição do dia que ela vai dar. Geralmente a gente lê, né, com a professora, ela lê em japonês com a gente, e depois ela fala em português e a gente traduz em japonês, né, o que está na apostila. Então, sei lá, se tá escrito bom dia, ela fala assim bom dia, a gente tem que falar ohayo. Aí se ela fala assim ohayo, a gente tem que falar bom dia, coisas do tipo, né? E tem outras partes, né, que a gente tem que traduzir a frase e também a gente tem que responder a frase, né? A gente tem que criar frases, né, com o que a gente aprendeu
e escrever em japonês no caderno ou na própria apostila, mas a apostila é pequena, né? Então não cabe muita coisa. Eu escrevo mesmo no caderno. E eu acho isso um ponto bem legal, porque a dinâmica, às vezes, ela, pela professora, né, a dinâmica, ela faz você interagir com outras pessoas, né? Então, tipo assim, uma pessoa fala em português, aí essa pessoa que fala português tem que escolher outra pessoa e falar em japonês. E essa pessoa que fala japonês tem que falar para outra pessoa traduzir e assim por diante. Basicamente é assim que é a dinâmica. E é legal a dinâmica, né? Eu acho que funciona. Só tem um porém que eu vou falar um ponto negativo, né? Mas enfim. O outro ponto positivo é que eu acho que por ser uma classe pequena, então assim, todo mundo tem atenção assim da sensei, né? Então assim, ela não fica tão dividida com vários alunos ao mesmo tempo, né? No meu curso são só 5 pessoas, né? Antes eram 4, entrou mais uma no meio e enfim. Então assim, é bem pouco, né? As pessoas que fazem curso, né? Não sei não nos outros cursos, mas enfim, no curso de japonês são só 5 pessoas atualmente. Não sei se vai entrar mais ou entrar menos. Um outro ponto positivo é que eu acho que, como a dinâmica é rápida, na verdade deveria passar rápido, né? A aula, mas para mim passa bem devagar, né? Para falar a verdade. Começa às 4 e a gente sai às 6. Não sei quanto tempo isso dá, mas enfim. Para mim parece que é mais de uma hora, é mais de 7 horas, né, por exemplo, mas eu sei que não é 7 horas, né, é que para mim demora muito tempo, né, mas enfim, vocês vão entender mais pra frente, né, mas é uma coisa que eu acho de ponto positivo também, né, na Wizard, porque, por exemplo, eu já estudava japonês, né? Quer dizer, no passado, né? Atualmente eu tô, digamos, desinformado do japonês, mas a Wizard, né? Ela tá ajudando nas coisas que, tipo, eu não sabia formar frase. Eu formava umas frases muito simples, né? Eu conseguia montar uma frase muito simples e às vezes até um pouco errado, né? Enfim, é uma coisa que eu acho que abriu mais minha cabeça a possibilidade de falar melhor, né? Porque tem palavras que eu não conhecia, né, no japonês, então eu acho que isso, se eu conseguir pegar direito, eu acho que vai ajudar bastante, né? Então eu vejo como um ponto positivo, porque tem palavras que eu não sabia em japonês que são melhores do que eu uso, né? Quando eu uso certo, no caso. Mas, enfim, acho que vocês entenderam, né? Eu acho que de ponto positivo, mais um é que eu consigo, na teoria, interagir, né? Tipo, com outras pessoas em japonês, por exemplo. Nessa dinâmica, como eu falei, uma pessoa fala em japonês e você tem que traduzir. Às vezes, você fala em japonês e tem que traduzir ao mesmo tempo para aquela pessoa poder falar em japonês, dar uma resposta em japonês, né? Eu acho isso legal porque ajuda a desenrolar o vocabulário, né? Com a língua japonesa. E até porque acho que para muitas pessoas a língua japonesa não é tão fácil assim, né? Para mim também não é, mesmo eu sendo japonês, para mim é um pouco difícil entender algumas palavras, lembrar de outras, formar frases, né? O que na teoria é normal, na teoria. Mas enfim. Eu acho que de ponto positivo
mas um deve ser só no caso. Ah, as pessoas até que são legais, né? Lá do meu curso. Aparentemente são gente boa, né? Dá pra fazer conversar, assim, interagir como já se conhecesse, né? Obviamente que eu não vou chegar já chutando o pau da barraca, né? Mas enfim, acho que de ponto positivo é só isso. Agora a gente vai para os pontos negativos, que são algumas entre várias, né? Só vou falar algumas. Bom, pessoal, agora eu vou falar os pontos negativos. Eu quero relembrar, né? Se tiver alguém da Wizard me vendo, não quero criticar de um jeito ruim, mas de um jeito que possa melhorar, né? Isso se tiver alguém vendo, né? Esse vídeo aqui. E bom, primeiro ponto negativo é que eu acho que, por exemplo, às vezes eu faço lição, né? Porque a professora pede e tal. E às vezes eu esqueço, né? Aí assim, eu tomo uma rabada, normal, né? Até então. Só que eu acho que no meu caso, aí vai de cada um entender se eu tô me vitimizando ou não, tá? Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito organizada, muito menos eu sei, eu lembro das coisas fácil, né? Antes eu lembrava mais fácil. Hoje em dia parece que dá um delay um pouco para lembrar, né? E quando lembra já é um pouquinho tarde demais. Mas nas aulas, como eu falei, sempre a gente tem que preparar a próxima aula, ou seja, a gente tem que ler e traduzir as coisas em japonês para que a gente consiga fazer a aula no dia seguinte, né? Só que às vezes eu acabo esquecendo a lição, acabo esquecendo de fazer a aula, né? Traduzir a aula. E às vezes a sensei me dá não só uma chamada de atenção, mas eu levo isso um pouco como intimidação, né? Porque muitas das vezes que eu esqueci, ou eu não fazia porque não sabia que tinha que fazer, porque ninguém me avisou, né? Só avisaram depois eu esquecia, né? No caso, que ela fala basicamente assim: isso pra mim, só pra mim, tá? Eu não vejo ela falando com outras pessoas que esquecem, né? Porque tem gente que esquece, não é só eu. Ela fala basicamente assim pra mim. Tem professor, ela chega no caso e fala assim: tem professor que não deixa o aluno entrar na aula se não preparar a aula do dia seguinte. Sendo que, tipo assim, às vezes eu faço. Só que se eu deixo uma, né? Já parece que eu não fiz nada, né? Então, assim, eu acho que pra que falar isso, né? Eu acho que tem diversos jeitos de falar, assim, né? Com a pessoa. Não precisa chegar e já meio que chegar intimidando, assim, sabe? Parece que tá querendo botar pressão, uma coisa que na teoria não é pra botar pressão. Você tá lá pra aumentar seu vocabulário, né? Se eu quisesse ser pressionado, eu ia trabalhar na cozinha ou coisas do tipo, né? Ou não fazer nada e deixar, sei lá, minha mãe brava e aí sim, ali me impressionar, aí vale fazer isso. Mas eu acho que quando você quer aprender alguma coisa e acontece isso, eu acho que é bem chato, né? Eu, na minha visão, tá? Vocês podem não concordar com o que eu tô falando. Um exemplo que eu dou, que já aconteceu comigo, né? É que um dia eu fiz a lição da próxima aula, né?
Só que eu só deixei algumas questões por eu não ter não fiz porque não entendi, né? Pra mim tava complexo. Então eu deixei em branco. Só que quando ela me perguntou, eu falei que essa parte não tinha feito. E ela falou exatamente isso. Se não fizer a lição, tem professor que não deixa passar, não deixa assistir a aula, né? Aí eu falo, mas eu fiz a lição, né? Fiz tanto a lição dessa aula quanto a lição de casa. Por que ele tá falando isso, né? E chegou o meu colega, que também é japonês, como quem viu o vlog no dia que eu postei, sabe que tem mais uma pessoa japonesa, né, na aula. E ele não fez nem a lição de casa e nem a lição daquela aula. A sensei não falou nada, né? Eu achei meio que frustrante, tipo, só eu ter levado esporro aquele dia, né? O esporro e ameaça. Porque essa ameaça do tipo, se eu não fizesse, eu poderia ficar para fora da aula, né? Muitas das vezes ela também chegou e falou que dependendo leva para coordenação, mas ela fala de um jeito como se eu não quisesse fazer a lição, né? Eu faço em cima da hora, não vou negar, né? Mas tem coisas que tipo eu faço, mas eu não faço porque eu não entendo, né? É isso que é complicado das pessoas entenderem, né? Vai de cada um, né? E bom, o próximo ponto é que assim, isso já me aconteceu em outras escolas, né? Em escolas, quando a gente começa a estudar, ter vida, né? Social no caso, eu realmente, para mim, que eu já estou confirmado, mas eu não sei se muitos de vocês já passaram por isso, mas sabe quando você é aquele aluno que fica quieto e parece que vira a chacota até do professor, né? Que tipo, tudo é porque você não fez, porque você não quis, sendo que provavelmente você ou esqueceu realmente, porque sua memória é ruim, a minha memória é ruim, né? Ou porque teve outros problemas pessoais, né? E você na aula tem que ler a lição, né? E você fica sem entender a lição, e você tem que responder rápido. E o professor vira e fala assim, tem que responder rápido porque senão a gente perde tempo de aula. Perde tempo de aula e a gente prejudica os outros alunos, né? Na minha visão, isso é chato de ouvir também, tipo, não é que é chato, tipo, assim, cada escola tem um cronograma, né? Isso eu entendo, mas eu acho que o professor não deve falar isso para o aluno que está tentando fazer a lição, né? Porque parece que quer pressionar, assim, sabe? Eu sei que, assim, o professor é de japonês e provavelmente ela tem costume do ensino japonês, que é puxado. Mas eu acho que nem no Japão os professores fazem dão esse sermão, né? Falando que você meio que você é a causa do problema do desenvolvimento da aula, né? Que é você que é a causa que de outros alunos não estarem aprendendo, evoluindo, né? A primeira vez que eu vi isso, eu era pequeno, né, na escola. Eu lembro que eu fiquei muito, muito triste, né? Eu entendia que eu que estava sendo o problema, né? Então eu geralmente me excluía mais ainda das pessoas. Atualmente, quando eu escuto isso da Sensei, né? E não foram poucas vezes, né? Não me incomoda tanto assim. Eu só fico tipo pensando, será que eu mesmo
que eu que tô atrapalhando, né? Sei que eu tô causando tudo isso, mas aí se você para e pensa, os outros também têm dificuldade, né? E os outros também demoram. Cada um, acho que demora o seu tempo. O meu é bastante, no caso. Mas tem gente que demora muito mais, né? E acaba não acontecendo nada com essas pessoas, né? Mas enfim, esse é um dos pontos que eu acho que me deixa um pouco mais para baixo, assim, né? Porque mesmo já tendo escutado isso, e eu tá conformado com isso, porque não foi a primeira nem a segunda vez que eu escuto isso, né? Não da aula do japonês, mas em todas as escolas e cursos que eu já passei, é chato, né? Na minha visão, eu acho isso chato, porque assim, você pode desenvolver trauma disso, né? Muitas pessoas até podem ficar com depressão, porque tipo, estão te pressionando por uma coisa que deveria levar como, principalmente, aula de japonês, né? Deveria levar como um desenvolvimento seu, né? Tipo, que é você que vai decidir o que vai ou não fazer, né, com o japonês. No meu caso, eu quero aprender para um dia poder morar, né? Então, mas enfim, aí vai de cada um achar sua opinião disso, né? Mas na minha opinião, eu acho muito chato em ouvir isso toda vez que eu demoro para responder alguma coisa, né? Sendo que também tem gente que também demora, né? E bom, aí acho que vocês devem estar me perguntando, por que você não sai do curso ou faz em outro lugar? E bom, pessoal, é complicado isso, né? É complicado porque parece que eu tô dando uma de vítima, né? Se eu, se eu mostro que tá acontecendo comigo, parece que eu que tô me dando de vítima, né? Parece que eu tô falando que as outras pessoas são ruins comigo, mas não é. São as coisas que eu vejo e percebo, né? Mas é complicado quando tem pessoas que deveriam ver isso e fala que você tá dando uma de vítima, né? Eu acho isso triste, né? Às vezes não é questão de dar uma de vítima ou não. Eu acho que tem que ver os dois lados, né? Que nem eu sei desse cronograma dos professores, mas eu acho que se eu fosse professor, eu não ia ficar jogando assim na cara dos alunos, né? E principalmente porque eu acho que cada um tem o seu desenvolvimento próprio, né? Vai de cada um se vai aprender ou não, né? Porque tem aluno que tem bloqueio, assim como eu, ou tem memória ruim, assim como eu, né? Demora mais para aprender, né? Eu acho que ficar fazendo isso no meio da aula, na frente dos outros alunos, além de ser um pouco constrangedor, né? Passa um ar de intimidação, mas aí enfim, se eu falar mais, parece que eu tô dando uma de vítima, mas não quero dar uma de vítima, né? São as coisas que eu vejo e que eu tô trazendo aqui no vídeo, né? Assim, de experiência, das minhas experiências para aqueles que estão na dúvida se fazem ou não aula de japonês particular, né? Enfim, paga um professor, né? Então, assim, é complicado. Mas eu não vou, por causa disso, eu vou tentar continuar, mesmo eu sendo o errado da história, né? Mesmo eu
fazendo lição, estando certo, não deixando um ou não, eu sou errado, coisas do tipo, né? Mas enfim, eu vou continuar porque não é barato, né? Acho que muitos de vocês sabem disso, que curso não é barato, né? Então, assim, se é uma coisa que eu vou levar para minha vida, que seria um dia ir poder morar no Japão, tem que continuar. Apesar que são só 2 anos, esse ano já tá acabando praticamente. Então tem um outro ano, só falta mais um ano praticamente, eu acho. Tirando esse, porque esse já tá acabando, né? Enfim, não dá pra parar, né? Quer dizer, dá pra parar, mas enfim, acho que vocês entenderam, é complicado parar, né? Eu, no meu caso, tô tentando dar o meu melhor, né? Só que parece que ao mesmo tempo que eu tô tentando pegar o jeito, parece que para os outros não tô me dando melhor, né? Assim, tem coisas que eu mesmo sei que preciso melhorar, né? Porque, por exemplo, quando tem essas lições para fazer, eu faço no dia, né? Tem gente também que eu vi no curso da minha classe que também falou que faz no dia. Hoje mesmo que eu fui, né? Eu acabei de voltar do curso. A pessoa do meu curso viu a outra fazendo a lição que era a de hoje, né? Então, assim, vai de cada um, né? Eu faço no dia porque eu também tenho o canal para cuidar, né? Então, assim, às vezes quando eu não tô fazendo a lição, eu tô fazendo o roteiro. Então, assim, ou editando. Então complica, né? Essa parte também, porque parece que eu tô dando uma de preguiçoso, mas não tô, né? E enfim, aí vai de cada um, né? Cada um vê se isso se fazer de vítima ou não, né? E bom, pessoal, a conclusão é que, assim, por mais que tenham coisas que estão me deixando desanimado em continuar com o curso, eu tenho que continuar, né? Não tem como parar, infelizmente ou felizmente, né? Pra mim, o curso tem dia que tá legal, tem dia que não tá. Hoje mesmo não foi um bom dia, né? Até porque, mas hoje teve motivo, né? Eu dei um motivo para não ter sido um bom dia, mas enfim, vale a pena para aquelas pessoas que são realmente dedicadas e 100% gosta de japonês, né? Eu gosto também, só que como eu falei, das coisas que aconteceram, né, que eu já falei aqui no canal, eu meio que perdi vontade de estudar, né? Vai de cada um. Se você acha melhor estudar com um professor que fala fluente, outro fazer um curso com outro youtuber, né, assim como eu já fiz, ou fazer sozinho, né? Vai de cada um e cada um vai ter sua experiência. Não estou falando que quem fizer a Wizard ou qualquer outro tipo de escola de línguas vá passar pelo que eu passei, né? Cada um tem um método de ensino, né? Minha experiência foi ruim, tá sendo ruim, para falar a verdade, mas ao mesmo tempo tá sendo boa, né? Assim, tá dividido. Para falar a verdade, né? Não digo que está sendo uma experiência ruim, mas é triste de, sei lá, às vezes eu paro e penso se eu que estou sendo realmente o problema, né?
disso tudo, porque não é a primeira vez que já me aconteceu isso em aula, né? Seja na escola ou até na faculdade, mas a faculdade aconteceu poucas vezes, né? Mas na escola ou na própria Wizard, se eu que sou o problema ou se é o professor, porque eu sei lá, às vezes eu fico incomodado com isso, porque parece que eu que tô piorando a situação, assim, sabe? Mas aí quando eu vejo, eu falo que eu tô me dando uma de vítima, porque eu não sou dedicado, né? Também um ponto que eu não falei é que uma vez eu escutei da Cíntia falando que eu não participo da aula, sendo que eu tô lá, tô presente e eu tô prestando atenção, só não tô, tipo, falando, né? E às vezes que eu falo, eu erro porque eu sou humano, mas não parece eu sou, né? É isso que é triste, né? De ter que ouvir tudo isso, né? Mas eu acho que quem passa por isso se conforma até, né? Eu mesmo já me conformei, no caso. Na minha opinião, eu acho que é um pouco mais válido as pessoas que nem eu, né? Não tô falando de deficiência física, não. Tô falando de demorar um pouco mais para aprender, né? Aquelas pessoas que querem estudar japonês, mas sabe que o seu cérebro é um pouquinho lento para pegar as coisas. Eu acho que vale muito mais a pena você estudar por conta própria, né? Basta você procurar direitinho o que você acha e de graça, né? Por aí, conteúdos ensinando a língua japonesa, né? Cada professor, logicamente, vai ensinar de um jeito, né? Porque a língua japonesa não é igual à língua portuguesa, constantemente muda, né? Constantemente está em mudança o jeito, as pronúncias, e não vai ter um jeito certo, um jeito errado, né? Obviamente que na língua japonesa é um pouco mais complexo, porque você tem um jeito de falar com a mãe, pai, professor, médico, enfim, amigos. Acho que vocês entenderam, né? Assim como o português. Português aqui no Brasil é mais, digamos, solto, né? Você pode nem ter intimidade com a pessoa, mas você já tá xingando a pessoa, né? Como se tivesse conhecido, ou se é conhecido ou não, né? Mas enfim, acho que vocês entenderam, né? Basicamente a conclusão é isso, né? Bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. E contem nos comentários se vocês preferem ter aula sozinho, né? Você estudar por conta, né? Procurar bem os conteúdos, né? E as frases, né? E fazer tudo sozinho, ou se você prefere, né, pagar uma escola de línguas para te ensinar, né? Lembrando que, como eu falei, tudo isso que eu tô falando não é para atacar o Wizard ou a senseis, as pessoas que estudam comigo. É uma crítica que eu tô fazendo, né? Que eu acho que se verem é construtivo, né? Não tô falando mal nem nada, porque cada um tem um jeito de ensinar, né? Como eu estudei sozinho, né? E como eu estudei sozinho, eu posso ensinar outras pessoas, né? O meu jeito, inclusive já ensinei o meu jeito, né? Cada um tem o seu jeito de aprender, mas enfim. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que contem nos comentários o que vocês acham disso, beleza? Que eu vou estar vendo. E é isso, valeu, falou!